Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Num bairro residencial abastado de Dallas, onde gramados impecavelmente cuidados rivalizavam com fachadas imaculadas, vivia Vanessa Whitmore, uma mulher branca de família influente, invejosa de tudo que não podia possuir. Todas as tardes, ela passeava pelo bairro, examinando as entradas de garagem e os jardins com um toque de inveja mal disfarçada. Em uma tarde ensolarada, ela viu um homem negro saindo de sua casa com um sorriso confiante, elegantemente vestido, supervisionando as reformas em sua propriedade. Era Marcus Langston, um bem-sucedido incorporador imobiliário conhecido por transformar bairros inteiros em residências de luxo. Sua ascensão meteórica ao sucesso, sua presença imponente e sua compostura natural irritavam Vanessa, que não suportava ver um homem negro possuir tudo que ela nunca conseguirá ter. Movida por ciúme e arrogância, Vanessa pegou o telefone e ligou para a polícia, alegando atividade suspeita e insinuando que Marcus era um intruso na vizinhança. Ela desconhecia completamente que Marcus não era apenas um morador. Ele era dono da maioria das propriedades na área e havia investido no seu desenvolvimento durante anos. Enquanto as sirenes soavam ao longe, Marcus caminhou em direção à sua cerca, o olhar calmo porém penetrante. Ele sabia exatamente quem estava chegando e por quê. A situação estava prestes a mudar. A arrogância de Vanessa se chocaria com a força silenciosa de um homem que não se intimidava com ninguém e que tinha os meios para transformar qualquer situação em vantagem. Naquele dia, o bairro estava prestes a presenciar um espetáculo inesperado, o choque entre o ciúme racista e a riqueza e autoridade incontestáveis. Vanessa acabará de acender o pavio, e Marcus estava pronto para revelar a verdade. O sol brilhava forte sobre os gramados impecáveis da vizinhança, fazendo as janelas das elegantes casas cintilarem. Marcus Langston, sempre calmo e metódico, verificava os detalhes finais da reforma de uma de suas propriedades. Cada tijolo, cada borda de jardim, cada poste de luz havia sido escolhido para refletir sua atenção aos detalhes e sua visão de elegância. De repente, o som estridente das sirenes rompeu o silêncio sepulcral da vizinhança. Vanessa Whitmore, escondida atrás das cortinas, observava com entusiasmo e um toque de malícia. A polícia finalmente estava chegando, exatamente como ela imaginara, pronta para restaurar a ordem. 2 policiais saíram da viatura, examinando Marcus com desconfiança. Um deles, visivelmente intimidado por sua presença imponente, hesitou antes de se aproximar. Vanessa saiu de casa, orgulhosa, queixo erguido, apontando para Marcus. É ele. Ele não tem o direito de estar aqui. Marcus olhou para ela com um leve sorriso irônico nos lábios. Permaneceu perfeitamente calmo, deixando que seu silêncio falasse por si. Os policiais avançaram, mas Marcus não era do tipo que se intimidava. Com voz suave porém firme, ele disse: "Bom dia, policiais. Meu nome é Marcus Langston e esta propriedade me pertence há 5 anos. Tudo que vocês veem aqui me é legalmente registrado." Os policiais trocaram um olhar constrangido. Um deles murmurou: "Mas alguém relatou atividade suspeita." Marcus ergueu as sobrancelhas, divertido. "E atividade suspeita? Porque estou supervisionando obras na minha própria propriedade. Garanto que tudo está perfeitamente dentro da lei." Vanessa, vermelha de raiva, sentiu sua frustração crescer. Ela havia imaginado Marcus desconfortável, humilhado pela polícia, e ali estava ele de pé, majestoso, imperturbável. Ela ainda não percebia que sua própria arrogância e ciúme se voltariam contra ela. Quando os policiais começaram a perceber o erro, Marcus deu um passo à frente, colocou a mão no portão e olhou-os diretamente nos olhos. "Veja bem, eu não sou apenas um morador daqui. Sou dono da maioria dos imóveis neste bairro. Cada casa, cada rua foi adquirida, construída e mantida pela minha empresa. E eu nunca precisei acionar a polícia para fazer cumprir a lei, porque a lei está do meu lado." Vanessa empalideceu sem conseguir encontrar uma palavra. Os policiais começaram a consultar seus rádios, visivelmente constrangidos, enquanto Marcus permanecia perfeitamente calmo, dominando a cena sem um movimento brusco. Esse primeiro confronto marcou o início de uma lição que ela jamais esqueceria. Riqueza e poder não se medem apenas pelo dinheiro, mas também pelo autocontrole e pela consciência da própria posição. E Marcus Langston, numa simples tarde ensolarada, acabará de lembrar a todos que por trás de sua aparente calma, havia um homem capaz de transformar qualquer situação em vantagem. Após o constrangimento inicial dos policiais, Vanessa Whitmore recuou furiosa.
Ela havia imaginado Marcos corando, gaguejando ou pior, implorando para que acreditassem em sua inocência. Mas nada disso aconteceu. Ele permaneceu imóvel, com um sorriso sereno nos lábios, como um rei contemplando uma criança caprichosa. Marcos fechou o portão atrás de si com cuidado e dirigiu-se aos policiais. Senhores, aconselho-os a verificarem as informações antes de agirem. A presença de vocês aqui é desnecessária. Os policiais, vermelhos de vergonha, já não ousavam falar. Vanessa, porém, não conseguiu ficar calada. Aproximou-se, tentando retomar o controle da situação. Você não pode falar assim com a polícia. Mas suas palavras morreram em seus lábios quando seus olhares se encontraram com os de Marcos. Seus olhos estavam calmos, porém repletos de uma autoridade imponente, e seu tom era polido, mas incisivo. Senhora, aconselho-a a acalmar-se. Suas acusações não são apenas infundadas, como também podem lhe causar problemas. Vanessa sentiu um pânico surdo crescer dentro de si. Nunca antes havia encontrado alguém capaz de inverter os papéis com tanta facilidade. Todo o seu plano para humilhá-la acabará de ruir. Marcos deu um passo em direção a ela, mas sem qualquer agressividade. Falou como um professor corrigindo um aluno, cada palavra cuidadosamente ponderada. Veja bem, inveja e racismo não me afetam, mas afetam você, porque você se fez de bobo na frente da polícia e de toda a vizinhança. Vanessa empalideceu. Os vizinhos começavam a sair de suas casas, intrigados pelo barulho e pelas sirenes. Alguns olhavam para Marcos com respeito, outros com curiosidade. Todos podiam ver a injustiça da situação e a superioridade silenciosa de Marcos. O tom da situação se agravou ainda mais quando um vizinho ousou intervir. Senhora Whitmore, talvez a senhora devesse se acalmar e ouvir. Vanessa, vermelha de vergonha e raiva, virou-se para Marcos, pronta para responder. Mas ele a interrompeu com um simples gesto de mão, e suas palavras tiveram o efeito de um tapa invisível. Se você tem problemas pessoais, sugiro que os resolva em outro lugar. Aqui eu estou no comando e protejo minha propriedade e meus moradores. Peço que se retire antes que seu comportamento cause mais problemas. Vanessa, sem conseguir responder, recuou lentamente em direção à sua casa. Marcos, perfeitamente calmo, virou-se para os policiais. Senhores, podem se retirar. E peço que verifiquem suas informações antes de agir da próxima vez. À medida que as sirenes se distanciavam, o silêncio tomou conta da vizinhança. Os vizinhos murmuravam entre si, impressionados com a compostura de Marcos. Vanessa, por sua vez, fechou silenciosamente as cortinas, consciente de que acabará de receber uma lição que jamais esqueceria. Naquele dia, Marcos Langston não apenas protegeu sua propriedade, ele demonstrou seu poder, sua calma e seu controle. E mostrou a toda a comunidade que a verdadeira autoridade não é medida pela cor da pele ou pelo dinheiro dos outros, mas pela maneira como se controla cada situação. Na manhã seguinte, Vanessa Whitmore acordou com uma tensão que a fazia sentir como se todos os olhares da vizinhança a estivessem julgando. Os vizinhos cochichavam por trás das cercas vivas e portões, e as redes sociais locais já fervilhavam com os acontecimentos do dia anterior. Vanessa havia provocado um escândalo, e Marcos Langston estava no centro de tudo, calmo e imperturbável. Marcos, por sua vez, não perdeu tempo guardando rancor. Pelo contrário, encarou cada incidente como uma oportunidade para demonstrar sua autoridade e transformar a arrogância de Vanessa em uma lição pública. Naquela manhã, organizou uma pequena visita guiada às suas propriedades na vizinhança, convidando discretamente vizinhos e curiosos a observarem suas realizações. Enquanto inspecionava a nova fachada de uma casa que acabará de comprar e reformar, vários vizinhos pararam para lhe fazer perguntas. Marcos respondeu educadamente e com um charme discreto, deixando transparecer seu sucesso. Cada palavra, cada gesto, evocava sua influência e inteligência estratégica. Vanessa, observando discretamente por trás das cortinas, sentiu a raiva crescer à medida que Marcos atraía a atenção de todos. Os vizinhos, impressionados com a qualidade das reformas e o carisma natural dele, começaram a murmurar. É incrível o que ele fez aqui. Eu não sabia que ele possuía tantas propriedades. Vanessa mordeu o lábio. Ela imaginara que sua reclamação faria Marcos se justificar, gaguejar ou perder a paciência. Mas em vez disso, ele estava transformando sua própria humilhação em uma demonstração de sucesso, mostrando sutilmente a toda a vizinhança que suas acusações eram ridículas. Marcos avistou Vanessa pela janela de uma casa e lhe deu um sorriso educado, porém gélido. Um gesto simples que deixou claro que ele sabia exatamente o que ela estava pensando. Esse pequeno ato foi suficiente para fazê-la estremecer de vergonha. Ela percebeu que seu ciúme nunca tivera poder real sobre ele.
Algumas horas depois, Marcos publicou discretamente uma mensagem neutra, mas impactante, nas redes sociais, uma foto da vizinhança com uma legenda simples. Cada casa aqui foi cuidadosamente restaurada. Orgulhamo-nos de contribuir para a beleza e o valor da nossa comunidade. A publicação viralizou na região. Vizinhos, alguns dos quais haviam presenciado a cena de Vanessa no dia anterior, compartilharam e comentaram, elogiando o sucesso de Marcos e a elegância com que ele lidou com cada situação. Vanessa, ao ver o impacto na comunidade, percebeu que havia sido completamente surpreendida. Marcos, como um mestre discreto, acabará de inverter a balança do poder. Enquanto Vanessa esperava provocar vergonha e pânico, ela foi exposta por sua arrogância e ciúme, ao passo que ele consolidou sua imagem de líder calmo e respeitado. Este capítulo marcou uma virada. Marcos não se contentava mais em defender seus bens. Ele ensinava silenciosamente, mas com muita força, que a inteligência, o autocontrole e o verdadeiro sucesso sempre triunfam sobre o ódio e a inveja. Vanessa Whitmore nunca aceitara perder, especialmente para um homem que considerava inferior. Desde que a publicação de Marcos viralizou nas redes sociais e os vizinhos a elogiaram, seu ressentimento atingiu um nível incontrolável. Convencida de que finalmente poderia dar a volta por cima, ela decidiu agir. Naquela manhã, ela correu para o escritório da Associação de Moradores do bairro, munida de reclamações formais e argumentos desonestos, insistindo em uma suposta perturbação da paz e comportamento suspeito por parte de Marcos. Os administradores, surpresos com sua agressividade, tentaram manter a calma. Vanessa, conhecemos Marcos há muito tempo. Os bens dele estão em ordem e tudo é legal. Não importa. Ele tem que ir embora. Este bairro não é para ele. Suas palavras soaram como um eco vazio. Os administradores, também impressionados com as conquistas de Marcos, mantiveram-se firmes. Vanessa saiu da reunião frustrada, sem ter recebido qualquer apoio. De volta a casa, ela decidiu agir diretamente. Foi até as casas dos vizinhos para espalhar boatos e tentar manchar a imagem de Marcos, mas todos os seus esforços foram em vão. Os vizinhos que haviam observado Marcos lidar com a situação de forma calma e íntegra, só puderam observá-la com ceticismo e divertimento. Enquanto isso, Marcos continuava suas atividades com a tranquilidade de sempre. Ele mandou instalar novas luzes e decorações em suas propriedades, não só para embelezar a vizinhança, mas também para contrastar sutilmente com o comportamento caótico de Vanessa. Cada novo detalhe atraía a atenção e reforçava a admiração dos vizinhos. Certa tarde, Vanessa viu Marcos conversando com vários moradores, dando conselhos sobre manutenção de propriedades e compartilhando seu conhecimento sobre investimentos imobiliários. Os vizinhos ouviam atentamente, sorrindo e acenando com a cabeça respeitosamente. Vanessa sentiu uma mistura de humilhação e raiva. Ela havia tentado todas as estratégias possíveis para manchar a reputação dele, mas Marcos continuava inacessível, respeitado e admirado. O ápice de sua frustração ocorreu quando um grupo de vizinhos se aproximou de sua casa para adverti-la educadamente. Vanessa, talvez você devesse parar. Marcos está aqui pela comunidade, não para provocar. Ele é arrogante, injusto, ou talvez apenas inteligente e respeitoso com todos. Vanessa ficou sem palavras. Ela tentará humilhar Marcos, mas acabará por se fazer de tola diante de toda a vizinhança. Marcos, entretanto, continuava a avançar, cada gesto sutil amplificando sua superioridade. Este capítulo demonstrou claramente uma verdade: a arrogância e o ciúme, sem inteligência ou autocontrole, estão fadados ao fracasso, especialmente quando confrontados com alguém capaz de transformar cada ataque em uma demonstração de força e sabedoria. Marcus Langston sabia que era inútil reagir impulsivamente aos repetidos ataques de Vanessa Whitmore. Sua força residia na paciência e na capacidade de transformar cada desafio em uma oportunidade. Naquele quinto dia, decidiu que era hora de dar uma lição final, mas com elegância, sem jamais demonstrar raiva. Ele começou convidando todos os moradores do bairro para uma visita guiada às suas propriedades, sob o pretexto de uma reunião comunitária para apresentar as novas reformas e compartilhar dicas de investimento imobiliário. Os vizinhos, curiosos e impressionados com suas iniciativas anteriores, aceitaram sem hesitar. Vanessa, é claro, foi oficialmente convidada a participar. Quando o dia chegou, Marcos fez uma entrada impecável. Cada detalhe da apresentação foi calculado, os jardins imaculados, as casas renovadas e as melhorias feitas na infraestrutura do bairro foram exibidos como prova de sua experiência e dedicação. Quando ele começou a falar, sua voz era calma, mas autoritária. E muito obrigado a todos por terem vindo.
Meu objetivo é simples: melhorar a qualidade de vida em nossa vizinhança e compartilhar conhecimento que beneficie a todos nós. Os vizinhos ouviam fascinados. Vanessa, sentada no fundo, franzia a testa, incapaz de desviar o olhar. Cada palavra que Marcos dizia parecia um lembrete sutil de seu erro. Então Marcos teve uma atitude elegante. Convidou vários vizinhos para mostrarem suas casas reformadas, graças aos seus conselhos e investimentos. Todos elogiaram seu trabalho e dedicação, e alguns até mencionaram como Vanessa havia tentado desacreditá-lo no dia anterior, antes de recuar diante da verdade. Vanessa sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela imaginara que Marcos se sentiria desconfortável na frente de todos, mas, pelo contrário, ele transformou sua própria arrogância em admiração coletiva. Cada elogio, cada olhar de admiração dirigido a Marcos fazia Vanessa parecer insignificante e ridícula. Para concluir sua demonstração, Marcos anunciou discretamente uma nova aquisição no bairro, uma propriedade que Vanessa cobiçava há tempos. Seu tom era neutro, quase casual. Adquiri esta casa recentemente e planejo instalar nela uma horta comunitária, acessível a todos. O murmúrio na sala mostrou que todos haviam compreendido a sutileza. Vanessa havia perdido antes mesmo de Marcos levantar a mão. Ela fora humilhada não por palavras duras, mas pela elegância, sucesso e domínio absoluto de Marcos. Ao término da visita guiada, Marcos aproximou-se dela com um sorriso educado. Vanessa, aconselho você a considerar este bairro como um espaço de cooperação, não de conflito. A inveja não leva a lugar nenhum, mas inteligência e respeito levam a tudo. Vanessa recuou, incapaz de responder, consciente de que acabará de sofrer uma afronta que jamais esqueceria. Marcos, por sua vez, afastou-se com uma calma soberana, deixando para trás uma vizinhança admirada e uma adversária completamente desarmada. Este capítulo mostrou mais uma vez: o verdadeiro poder reside no autocontrole e na capacidade de transformar cada situação em uma lição para os outros. E Marcos acabará de demonstrar isso brilhantemente. Vanessa Whitmore não suportava mais a derrota. Todos os dias ela via Marcos Langston caminhando com confiança pelo bairro, cumprimentado pelos vizinhos e respeitado por todos. Seu ciúme havia se transformado em obsessão. Ela decidiu que era hora de atacar pela última vez, convencida de que encontraria uma maneira de humilhá-lo publicamente. Ela elaborou um plano: organizar uma reunião de moradores para discutir os excessos de Marcos e convencer vários vizinhos a apoiar suas acusações, na esperança de criar uma coalizão contra ele. Ela enviou convites e passou horas persuadindo os moradores mais impressionáveis, exagerando cada detalhe para retratar Marcos como arrogante e dominador. Chegou o dia da reunião. Vanessa entrou na sala com um ar triunfante, convencida de que desta vez retomaria o controle. Sentou-se no centro, pronta para denunciar Marcos quando ele entrou. Como sempre, seu comportamento era impecável. Um terno sob medida, passos firmes e um sorriso sereno. Marcos cumprimentou educadamente a assembleia e, em seguida, olhou diretamente para Vanessa. Olá a todos. Fico feliz em ver tanto comprometimento com a nossa comunidade. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer alguns pontos. Ele apresentou uma apresentação de slides simples, porém eficaz, mostrando os investimentos que havia feito, as reformas concluídas e as melhorias que beneficiaram todos os moradores. Cada slide enfatizava sutilmente que suas ações sempre foram transparentes, legais e benéficas para a comunidade. Vanessa tenta interromper, mas Marcos permanece impassível. Senhora Whitmore, compreendo suas preocupações. Mas, antes de fazer acusações, é sempre prudente verificar os fatos. Os vizinhos, percebendo a lucidez e a transparência de Marcos, começaram a cochichar entre si. As poucas pessoas que haviam sido seduzidas pelos rumores de Vanessa logo perceberam que tinham sido manipuladas. Marcos então fez uma jogada calculada, convidou os vizinhos a fazer perguntas e compartilhar suas experiências com ele. Os depoimentos vieram aos montes. Todos elogiaram sua integridade, profissionalismo e comprometimento com a vizinhança. Vanessa, vermelha de raiva e vergonha, permaneceu paralisada, incapaz de encontrar uma objeção plausível. Por fim, Marcos concluiu em um tom calmo, porém impactante. É fácil semear dúvidas e inveja, mas a verdade sempre vem à tona. Este bairro não é apenas um lugar para morar, é uma comunidade. E em uma comunidade, o respeito e a honestidade sempre prevalecem sobre a arrogância e a inveja. Um silêncio respeitoso se seguiu. Vanessa saiu da sala, completamente derrotada. Pela primeira vez, ela entendeu que não tinha como superar um homem que possuía não apenas riqueza, mas também inteligência, paciência e elegância moral. Este capítulo revelou uma verdade essencial:
A força não reside na manipulação ou na astúcia, mas sim na coerência, no respeito e no autocontrole. E Marcos acabará de provar isso mais uma vez, deixando Vanessa humilhada e isolada. Após a derrota pública de Vanessa Whitmore, Marcus Langston não deixou a situação se acalmar. Ele sabia que a melhor maneira de manter sua posição e evitar futuros ataques era fortalecer sua influência na vizinhança de forma sutil e elegante. No dia seguinte, ele organizou um pequeno evento comunitário, uma oficina sobre investimento imobiliário e manutenção de propriedades, aberta a todos os moradores. Os vizinhos, intrigados e admirados com suas ações anteriores, correram para participar. Vanessa, é claro, foi convidada, mas hesitou, consciente de que qualquer conflito adicional só a faria parecer ainda mais ridícula. Marcos falou com sua voz calma, cada palavra medida e clara. Cada casa que você mantém, cada investimento que você faz, contribui para o valor e a beleza do nosso bairro. Meu objetivo nunca foi apenas pessoal, é coletivo. Ele mostrou exemplos concretos, transformações em casas, melhorias nas ruas e iniciativas ecológicas que ele próprio havia financiado. Os vizinhos ouviram atentamente, anotando e fazendo perguntas, fascinados por sua visão e comprometimento. Vanessa, sentada no fundo, sentiu seu ressentimento crescer. Cada elogio que fazia a Marcos, cada sinal de respeito, a fazia estremecer de vergonha. Ela tentará desestabilizá-lo diversas vezes, mas ele continuava transformando seus ataques em prova de sua grandeza. Em determinado momento, Marcos convidou vários moradores para compartilhar suas experiências. Marcos me ajudou a reformar minha casa e, graças aos seus conselhos, consegui valorizá-la bastante, confidenciou um vizinho. Suas iniciativas tornaram nossas ruas mais seguras e agradáveis, acrescentou outro. Os depoimentos continuaram, deixando Vanessa em silêncio e isolada. Nenhum argumento poderia contrariar essa demonstração de respeito e influência. Ela finalmente entendeu que Marcos nunca a confrontou diretamente. Ele usou sua própria força e integridade para neutralizar qualquer oposição. Para consolidar sua autoridade, Marcos fez um último gesto simbólico, apresentou um projeto para embelezar o parque central do bairro, convidando todos os moradores a participar e colaborar. A comunidade abraçou a ideia com entusiasmo, e Vanessa, impotente, só pôde observar enquanto todos olhavam para Marcos com admiração e respeito, enquanto ela permanecia à margem. Este capítulo mostrou que o verdadeiro poder não é imposto pela força bruta ou pelo confronto, mas sim pela coerência, pelo respeito e pela influência positiva. Marcus Langston acabará de consolidar sua autoridade no bairro, e Vanessa Whitmore, apesar de todos os seus esforços, era agora uma testemunha silenciosa de sua superioridade, incapaz de causar mais danos. Humilhada e frustrada, Vanessa Whitmore se recusava a aceitar a derrota. Cada sucesso discreto que Marcus Langston alcançava no bairro a fazia lembrar de sua própria impotência. Ela decidiu tentar uma última jogada, uma manobra ousada que acreditava que finalmente lhe permitiria retomar o controle. O plano dela era simples: atrair a atenção da imprensa local exagerando os supostos excessos e abusos de Marcos. Ela contatou jornalistas, mostrou-lhes fotos antigas de canteiros de obras e reformas em andamento e retratou Marcos como um tirano imobiliário, que impunha sua vontade à vizinhança. Ela esperava que essa campanha midiática criasse uma tempestade capaz de manchar a reputação dele. Quando o dia chegou, Vanessa posou orgulhosamente diante das câmeras, ansiosa para ver Marcos tropeçar ou se defender desajeitadamente. Mas Marcos, sempre calmo, havia antecipado cada movimento dela. Assim que soube da aproximação de Vanessa, respondeu com sua estratégia habitual: total transparência e suprema elegância. Durante uma coletiva de imprensa improvisada, ele convidou jornalistas para visitar suas propriedades, examinar documentos legais e conversar com os moradores. Cada prova demonstrava que todas as suas aquisições e reformas eram perfeitamente legais e benéficas para a comunidade. Os moradores testemunharam, relatando como Marcos havia melhorado suas casas, suas ruas e até mesmo o acesso às áreas comuns. Vanessa, vendo seus esforços saírem pela culatra, começou a entrar em pânico. Os jornalistas, impressionados com a clareza e a compostura de Marcos, começaram a duvidar de suas acusações e voltaram sua atenção para a verdadeira história: a de uma mulher ciumenta e racista tentando difamar um homem honesto e poderoso. Para concluir sua lição, Marcos fez um gesto sutil, porém simbólico. Convidou vários jovens da vizinhança para falar sobre seus projetos educacionais e empreendedores apoiados por seus investimentos. As câmeras registraram cada depoimento, mostrando um Marcos generoso, visionário e respeitado, enquanto Vanessa permanecia paralisada,
incapaz de contestar essa demonstração de liderança e influência. No fim das contas, Vanessa foi embora derrotada e humilhada. Marcos, com um sorriso simples e educado, a deixou ir. Senhora Whitmore, acho que a senhora finalmente entendeu. Inveja e ódio não constroem nada. Paciência, integridade e comprometimento, por outro lado, constroem comunidades e respeito. Este capítulo mostrou mais uma vez que o verdadeiro poder reside no autocontrole e na capacidade de transformar ataques em oportunidades. E Marcus Langston acabará de demonstrar que nenhuma manobra, por mais desesperada que fosse, poderia diminuir sua grandeza e influência. Após a humilhação pública final, Vanessa Whitmore finalmente começou a compreender a dimensão de sua derrota. Todos os dias ela via Marcus Langston caminhando pelo bairro, cumprimentado por todos, sempre calmo e impecavelmente vestido, um símbolo de sucesso e controle. Cada sorriso que ele dirigia aos vizinhos e cada iniciativa comunitária a lembravam de que havia sido completamente enganada. Ela tentou mais uma vez reunir alguns aliados para criticar Marcus, mas ninguém a seguiu. Os vizinhos já haviam entendido há muito tempo que seu ciúme e arrogância não conseguiam competir com a integridade e o carisma de Marcus. Vanessa agora estava isolada, e sua reputação começava a sofrer tanto quanto seu orgulho. Marcus, por sua vez, continuou suas iniciativas com elegância discreta. Organizou oficinas para crianças da vizinhança, programas de apoio a jovens empreendedores e encontros entre vizinhos para discutir segurança e qualidade de vida. Cada ação solidificou sua imagem de líder justo e respeitado. Ao mesmo tempo que demonstrava sutilmente a Vanessa que o verdadeiro poder não se mede pela raiva ou pelo ciúme, mas pelo impacto positivo que se tem na comunidade. Certa tarde, Vanessa finalmente se atreveu a abordar Marcus, que não conseguiu se conter. E Marcus, eu acho que cometi um erro. Marcus olhou para ela com calma, sem qualquer traço de desprezo, e respondeu com a mesma polidez de sempre. Senhora Whitmore, nunca é tarde para aprender. Inveja e arrogância são fardos desnecessários. Respeito e contribuição, por outro lado, trazem paz e reconhecimento. Vanessa, tocada por sua sabedoria e paciência, compreendeu que todas as suas manobras haviam sido em vão. Marcus não se contentava em vencer, ele ensinava pelo exemplo, e sua grandeza não exigia confrontos. Os vizinhos, testemunhas da cena, murmuravam entre si admirados. Que paciência! Ele chega a transformar seus inimigos em lições de vida. É incrível! Vanessa, em silêncio, percebeu que não havia sido derrotada pela força ou pela raiva, mas pela inteligência, integridade e elegância de Marcus. Desta vez, ela deixou o bairro sem tentar intervir, finalmente aceitando a derrota. Este capítulo mostrou que o verdadeiro poder reside na consistência, no respeito e na capacidade de influenciar positivamente aqueles que nos rodeiam. E Marcus Langston tornou-se um exemplo vivo dessa verdade. O bairro de Dallas nunca estivera tão calmo e harmonioso como depois dos acontecimentos das semanas anteriores. Marcus Langston continuava a caminhar pelas ruas com uma confiança serena, cumprimentado por todos os vizinhos, todos os lojistas e até mesmo pelos visitantes da região. Seu sucesso e carisma eram inegáveis, transpareciam em cada gesto, cada sorriso, cada iniciativa que empreendia. Vanessa Whitmore, por sua vez, tornará-se uma figura silenciosa e discreta na vizinhança. Ela já não ousava intervir ou expressar a menor crítica. Todas as tentativas anteriores de desestabilizar Marcus haviam fracassado, e agora ela sabia que jamais conseguiria competir com sua paciência, compostura e inteligência estratégica. Para consolidar definitivamente sua autoridade, Marcus organizou um evento comunitário final. Uma festa de bairro para celebrar as conquistas dos moradores e os projetos que ele havia apoiado. Ele convidou todos os moradores e até mesmo alguns veículos de comunicação locais para compartilhar suas experiências. Durante seu discurso, Marcus falou com sua voz calma e persuasiva. Este bairro é a nossa casa. É fruto do nosso compromisso, da nossa colaboração e do nosso respeito mútuo. Todos aqui contribuíram para sua beleza e segurança. E lembremo-nos de que a verdadeira força não reside no medo ou na inveja, mas na paciência, na integridade e na capacidade de inspirar os outros. Os moradores o aplaudiram calorosamente. Vanessa, sentada à parte, sentiu uma mistura de vergonha e respeito. Ela havia testemunhado a superioridade de Marcus, não pela força, mas pela sabedoria e elegância. Pela primeira vez, ela aceitou interiormente sua derrota. Poucos minutos depois, Marcus aproximou-se dela, ainda calmo e educado. Senhora Whitmore, espero que agora a senhora entenda. Ciúme e arrogância não levam a lugar nenhum, mas paciência, constância e respeito abrem todas as portas.
Vanessa não respondeu. Um silêncio respeitoso se instalou. Ela compreendeu que qualquer confronto seria agora inútil. Marcos não havia apenas conquistado uma vitória pessoal, ele transformará o bairro em um espaço de admiração, respeito e colaboração. E sua lenda pessoal estava gravada na mente de cada morador. Enquanto o sol se punha sobre as casas imaculadas e as ruas tranquilas, Marcos Langston se afastou serenamente, deixando para trás um bairro próspero. Uma comunidade unida e uma adversária silenciosa, consciente do próprio poder. A vitória estava completa. A força silenciosa e o controle absoluto triunfaram sobre a arrogância e o ciúme.